E no vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Peter e sua família resolveram parodiar o nascimento de Jesus Cristo, e como sempre fizeram aquelas piadas ácidas no decorrer da paródia. E em clima de Natal em toda Quahog, Peter decidiu contar uma história de centenas de anos atrás para sua família, passando desde o momento em que José conhecia e se apaixonava por Maria, até o momento em que ele descobria que Deus havia engravidado ela, e por fim chegava no nascimento do lindo Jesus na noite de Natal. No episódio intitulado Jesus, Maria e José da temporada de número 11, enquanto Peter e Brian assistiam televisão, vemos Lois, Chris e Meg decorando a sua árvore de Natal, com ela falando que gostou bastante daquele resultado final, e falando que achava que esse seria o melhor Natal de todos. Porém, com o Peter comentando que não poderia lhe dar o mesmo presente do ano passado, descobrimos que ele teve a ideia de lhe presentear com rolinhas geneticamente modificadas, resultando com a família tendo que deixar a casa durante um ataque das aves. Em seguida, Stewie ficava bravo com sua mãe narrando qualquer coisa que fazia, enquanto Peter esperava uma oportunidade para fazer o que sempre quis, mas não chegava a deixar a Lois nada impressionada. Após isso, Meg comenta sobre aquele ser o seu enfeite preferido, o que lhe fazia questionar como devia ter sido o primeiro Natal para eles. Porém, com o Brian achando que essa história fosse uma mera ficção, Peter logo comentou que se tratava da melhor história de todas que ocorreu há centenas de anos, com o Chris até achando que estivesse falando sobre o filme Guerra nas Estrelas. Em seguida, ele pediu que todos ali se sentassem, enquanto ele contava aquela história inspiradora que resultou com milhões de pessoas desvividas. E lá em Nazaré, na cidade de Galileia, ficava um José que era carpinteiro junto de seu amigo, cujo nome ainda era uma coisa meio vaga na Bíblia, e ele dizendo que levou sua mãe para uma peça de um cara chamado Édipo, e acabou tendo um papo estranho enquanto voltavam para casa, até falando que não ganhou nenhum beijinho de boa noite dela. Ao mesmo tempo que seu amigo percebia uma moça atraente bem no local, e chegava a encorajar seu amigo José para que fosse falar com a mesma. Em seguida, José descobria que o nome da moça era Maria, e rapidamente tomava partido a convidando para sair em qualquer dia. Porém, com ela aceitando seu convite, mas que naquele momento precisaria ir para casa, seu amigo chegou ali logo lhe parabenizando por ter descolado um encontro, com José falando que esperava que esse fosse melhor que o último que teve. Uau, José, você foi ótimo. Mas estou meio decepcionado. Quando você disse que eu podia entrar na sua cabana, pensei que fosse em outro lugar. E então, algum tempo depois, mesmo com eles tendo virado um casal depois de vários encontros, José ainda assim não conseguia chegar na primeira base com a mesma, tendo em vista que o beisebol só foi ser criado 18 séculos depois, enquanto ele revelava ter sido naquela cesta de piquenique que sua irmã foi afogada, pois na época eles viviam mudando a tradição de afogar as garotas ou não, mas sua irmã infelizmente acabou nascendo ainda no tempo em que se afogava. E no fim, com a Maria revelando ter se divertido bastante naquele encontro, acabava sendo surpreendida com José lhe pedindo para baixar as calças, com ele recordando que por ser o sétimo encontro era uma coisa normal, porém Maria revelava que ainda estava se resguardando mesmo tendo gostado dele. Algo me diz para esperar, algo que tenho aqui dentro de mim. Para de falar assim, senão, juro por Deus, eu vou molhar esse manto todo. Falando até que tinha uma ótima professora para esse tipo de situação, e com o José revelando não entender por que ele fazia sofrer assim, Maria comenta que tinha uma coisa dentro de si que lhe mandava resguardar, e terminava o encontro com os dois assistindo aquela bela peça teatral de uma mulher. E então, de volta em sua carpintaria, José comentava sobre eles judeus terem acertado em trabalhar com as mãos, enquanto zoava com seus amigos romanos e os italianos. Em seguida, ele comentava com seu amigo sobre a Maria com quem vinha saindo, revelando a possibilidade de pedir a mão dela em casamento. Em seguida, ela por coincidência acabava aparecendo ali, mas chegava a ser elogiada de uma forma ruim por alguns de seus colegas, revelando para o José que veio lhe chamar para ir até sua casa lhe contar algo importante, o que resultava com ele e seu amigo achando que iria finalmente rolar o momento. E então, de noite, a parte do dia em que o sol ia embora e eles achavam que não fosse mais aparecer, José enfim chegava na casa de Maria com ela o convidando para entrar, e acabava lhe chamando para irem em um show na cidade de Belém, com ela chegando a aceitar, mas voltava a falar sobre a coisa importante, revelando que estava grávida do Filho de Deus, pois acabou recebendo a visita de um anjo amando dele para lhe ver, com o José até achando que fosse um outro homem com o nome de Deus, e no fim reconhecendo aquele milagre pois era apenas o seu humilde servo. O dele era maior? José, não foi desse jeito. Eu não senti nada. Pequenininho. Já de volta com a família Griffin, enquanto eles assistiam a uma versão diferente de um conto de Natal, Peter chegava ali mandando as crianças se aproximarem, pois estava prestes a fazer a terrível ligação anual à tia Ellen, tendo em vista que por ser uma senhora de idade, era de uma terrível complicação conversar com ela pelo telefone, e finalizava a ligação lhe desejando um Feliz Natal como sempre fazia. Enquanto isso, Chris o questionava se podia continuar contando a história, com ele mandando todos prestarem atenção enquanto despejaria o resto da história neles. E como dito anteriormente na primeira parte da história, Maria e José já estavam a caminho da cidade de Belém, com ele percebendo que aquele local não era mais um deserto como costumava ser, enquanto Maria falava que poderiam lecionar o bebê em casa mesmo. Porém, José ainda não estava convencido totalmente daquela gravidez, pois enquanto ela lhe contava não achava nada de errado, mas quando contava no trabalho seus amigos falavam que era furada. Eu fui
fui lá uma noite, na noite dos burros. Minha nossa, eu saí de lá de Bagdá. Já em outro local com os 3 reis magos, com eles descobrindo através de um bilhete trazido por aquele pombo, que teriam que viajar até Belém para homenagear o nascimento de um rei dos reis. Porém, com o outro descobrindo que não precisaria ser necessariamente eles 3, logo acabam concordando em viajar após um deles lembrar que sua sogra viria visitá-lo. E então, já na cidade de Belém, José comentava que graças aos animais conseguiam rapidamente chegar nos lugares, com a Maria percebendo que eles estavam em uma cidade grande jamais vista antes, pois tinham até mesmo suas próprias salas de cinema, revelando uma produção que não passava de uma paródia de um dos milhares de filmes do Adam Sandler. Enquanto isso, com os 3 reis magos, eles falavam sobre a possível criação de mais 4 mandamentos, mas também revelam que precisariam fazer uma parada para reabastecerem a garrafa d'água, com eles rapidamente percebendo que poderiam visitar a casa do rei Herodes, e lhe questionando se poderia lhe emprestar um pouco de água para sua jornada. Porém, com eles revelando que iriam até Belém visitar um tal de bebê mágico, e o rei Herodes revelando sua estranha vontade de socar a barriga de um bebê. Os reis enfim revelavam que o bebê seria o Messias, o também rei dos reis, resultando com o rei Herodes aparentando se sentir um pouco ameaçado, enquanto o mesmo revelava não ser verdade, por isso que só contratava conselheiros que eram menores que ele. O mesmo acabava decidindo que por segurança iria desviver aquele bebê. Já de volta com Maria e José, enquanto eles iam naquele hotel questionar se tinha algum quarto vago, mas logo descobriam que devido à presença de uma grande cantora na cidade, os dois acabam sendo convidados a se retirarem para ir em um outro estabelecimento. Não tem, é? Talvez você tenha um quarto para meu bom amigo Punhado de Areia. Cadê seu dinheiro? Troquei por areia. Porém, com o Peter se recusando a fazer isso, pois preferiria esperar vagar algum dos quartos daquele hotel, Maria acaba revelando que estava na hora, pois sentia que sua bolsa havia acabado de estourar, chegando a finalmente convencer o dono do hotel para que os deixasse ficar em algum lugar naquela noite. E então de volta com a família, enquanto Peter comentava sobre o fato de Maria e José não terem conseguido ficar no hotel, Meg ainda não entendia como alguém havia engravidado sem ter tido relações, com ele revelando que haviam muitas histórias sobre aquilo, falando de um primo do Cleveland que tinha 8 namoradas grávidas, mas dizia não ter sido responsável por nenhuma delas. Mas enfim, voltando para sua história, Maria e José chegavam em uma manjedoura que o dono do hotel havia lhes prometido, com eles chegando a discutir sobre como iriam chamar o Filho de Deus, resultando então com aquele anjo aparecendo no local, e devido aos nomes que eles vinham escolhendo não serem nada bons, o anjo com a ajuda de Deus pensavam no nome de Jesus, graças à estranha similaridade com a palavra queijo. Quer que eu traga vinho e queijos? Espere, o que você disse? Queijos! Quer queijos? E então de volta com os 3 reis magos, enquanto eles descobriam que esse tempo todo vinham sendo guiados por um avião, José recebia aquele médico local para realizar o nascimento de Jesus, e descobriam que uma outra mulher já havia recebido o Filho de Deus em seu ventre, mas não acabou da melhor forma por ela ter bebido na gravidez. Em seguida os reis enfim chegavam no local de nascimento, apresentando que cada um havia trazido de presente para o Messias, porém com o bebê vindo ao mundo logo em seguida, questionando a sua mãe como havia saído tão facilmente de dentro dela. Eles também acabam sendo surpreendidos pelo rei Herodes e o seu exército, com o bebê inesperadamente acabando com todos eles usando apenas a sua cama. Ninguém encosta no meu cabelo, eu quero deixar crescer. Também vou começar uma dieta e malhar para eu ficar sarado vocês sabem, pra aquilo. E o Peter enfim terminando a história do nascimento de Jesus Cristo. Enquanto ele percebia que era o mesmo Jesus da igreja, Lois comentava sobre a valiosa lição que aprenderam com aquela história. Ao mesmo tempo que aquele casal aparecia em sua porta, pois eles queriam apenas usar o seu telefone para pedirem ajuda, com o Peter logo achando que fossem os tipos de pessoas com má índole, pois tinha certeza que eles aplicavam o velho golpe do telefone, e a Lois rapidamente mandando ele fechar a porta para evitarem cair naquele papo. Porém terminava com o Peter precisando ir buscar seu taco de beisebol para dar um fim naquela conversa.